A Caert e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Cresce SC, o nosso podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Eu sou a jornalista Melina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias A Caert, e hoje a gente vai falar de inovação e muito mais com o professor Ricardo Ioghi, que é conselheiro, mentor de executivos, membro de diversos conselhos, é coautor do livro A História da Inovação no Brasil. Bom, a gente vai contar muito mais daqui a pouquinho. Professor, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, já acompanho aqui o podcast, muita gente boa passou por aqui, espero que a gente tenha uma sessão aqui que possa gerar bons insights aí para quem estiver vendo a gente. Com certeza, professor. Bom, vamos começar. Eu queria entender um pouquinho da tua carreira, né, professor? Começou na engenharia, passou por diversas multinacionais na parte de tecnologia, tem muito estudo aí no meio e eu queria entender um pouquinho como é que foi essa tua trajetória. Bom, eu falo que a minha trajetória é definida em 3 ciclos, né? Eu comecei como um aluno de engenharia, né, que gostava ali de tecnologia. Eu falo que eu era nerd antes de existir o termo nerd, né? Então, eu já estava flertando com essa questão da engenharia com tecnologia, a indústria com a tecnologia, e enveredei para essa área, né? Trabalhando muito com o que hoje o pessoal chama de indústria 4.0. Então, eu comecei a atuar muito nessa área, acabei tendo uma carreira de executivo vou destacar aqui a minha atuação dentro de uma empresa chamada Bentley Systems, que eu fui ali head de operações para a América do Sul, né, olhando para uma vertical. Aprendi muito e foi uma empresa que nasceu nos Estados Unidos com 4 irmãos, que a empresa depois acabou fazendo o IPO na Nasdaq, né? Então tive uma experiência super rica ali. Só que a minha inquietude me levou para fazer um sabático, né? Em janeiro de 2009 eu comunico ao meu vice-presidente que no final do ano eu estaria saindo, pensando já numa segundo ciclo de carreira. E aí eu fui para o lado que eu chamo meio acadêmico, né? Eu fui atuar muito na interação da academia e da indústria na área de inovação, pegando um pouco dessa experiência de executivo. Até um pouco antes eu já estava trazendo algumas tecnologias para o Brasil, né? Uma das tecnologias que ajudei a trazer para o Brasil é a impressão 3D, final da década de 90, né? E aí você começa a ver a reação das empresas com novas tecnologias. Então a gente teve que até evangelizar o mercado, né? Mostrar como que usava a tecnologia. E aí eu começo esse ciclo de interação academia e indústria, muito olhando a questão de P&D, uso estratégico de propriedade intelectual, licenciamento de novas tecnologias, preparação de tecnologias para ser comercializadas. E aí eu faço um ciclo dentro da PUC do Rio, onde eu atuei dentro da agência de inovação, mas atuando também dentro do próprio ecossistema. Então, projetos com a Ampay, né, que é a Associação das Empresas Inovadoras, hoje eu sou Fellow da Ampay, e atuando também na parte de olhando setores que têm essa visão da inovação. Então, setor automobilístico, setor industrial, setor de energia, né, e o setor de petróleo também. Então, e o setor de mineração. Então, a gente tem... E aí, a minha pauta começa a crescer muito, e aí começo a desenvolver minha terceira jornada de carreira, que é como conselheiro, né, atuando muito. Eu fiz a formação na Fundação Dom Cabral, no programa de conselhos em 2018, e eu começo a olhar a visão estratégica da inovação dentro das organizações, olhando como que tem um termo que a gente fala muito, que é ambidestria, e como que as empresas podem estar olhando presente, futuro e gerando inovação que vão até criar novos mercados ali na frente. É um pouco do meu
dessas 3 jornadas aí que eu desenvolvi da minha carreira. Só um pouquinho, né, professor? Bom, o senhor acompanhou diversas transformações tecnológicas. Inclusive, eu levantei a sobrancelha quando falou de impressão 3.0, impressão 3D e a questão de ser nos anos 90, porque agora, em 2026, nós temos um boom da impressão 3D, mas já se fala desde aquela época. Então, assim, como é que é para o senhor acompanhar tudo isso e sempre antecipando todas essas inovações? Eu costumo dizer que às vezes eu pego a tecnologia antes do tempo, né? Mas é bom, porque você consegue enxergar um pouco da aplicação futura daquela tecnologia. Então, e assim, quando a gente, final da década de 90, a gente estava trazendo uma tecnologia de impressão 3D para o Brasil, que ele não era simplesmente conceitual, né, visual, mas ele era funcional. Então a gente fazia peças que se montavam e simulavam como que o equipamento ia usar. Então, no começo, quando a gente trouxe a tecnologia, então você ia às grandes empresas, né, a indústria de aviação, a indústria de petróleo, a indústria automobilística, nem sabia, né, assim, tipo, o que eu vou fazer com essa tecnologia? Hoje uma criança de 8 anos já está pedindo uma impressora 3D. Então você começa a enxergar que você precisa, aí entendi o termo de evangelização que os americanos usam, né? Então evangelizar o mercado. Então a gente falou, nossa, essa tecnologia vai ser muito disruptiva, a gente vai vender muitos equipamentos. Não foi o que aconteceu. A gente percebeu que a gente precisava educar o mercado. Então a gente, em vez de tentar vender o equipamento, a gente começou a fazer serviços, mostrar que a tecnologia, né, como o custo de serviço é menor do que a aquisição, então o pessoal começou a falar, estou vendo o potencial dessa solução. E aí sim que a gente começou a trabalhar. E o que é legal disso, né? É que a gente começa a ver tendências. Hoje a gente começa a ver, por exemplo, quando o pessoal vai no South by South, começa a ver as apresentações da AmiWeb sobre futuro. Então, um pouco que a gente faz é também olhar visão de futuro, tendências e trazer isso, inclusive, para planejamento estratégico das empresas. Futuro, quando eu era mais jovem, era coisa de 50 anos. Futuro hoje, a gente está falando de uma janela de 5 a 10 anos, e você tem que começar a pensar num planejamento estratégico onde você vai partir da visão, não da sua organização, mas do mercado daqui a 10 anos. E aí você traz isso a valor presente para você começar a nortear. Como é que eu vou, primeiro, fortalecer a minha posição no mercado hoje, mas também começar a fazer o processo de mudança e você liderar o processo de mudança de mercado, né? A gente tem vários casos de empresas que foram excelentes no seu momento atual, no seu apogeu ali, mas não vislumbraram tendências que mataram a organização a médio e longo prazo. Então, um pouco que a gente está fazendo hoje em dia. Professor, a gente quando fala de inovação, é um erro achar que é uma grande revolução, né? Tem inovação de processos, tem inovações pequenas. O que seria essa inovação, assim, na prática para as empresas hoje? Eu falo que, às vezes, o termo inovação é mal usado, né? Parece algo assim... às vezes eu tomo cuidado para a gente não falar de uma forma muito high-tech por parecer pirotecnia. Eu falo assim, inovação tem que influenciar ali no resultado final da organização, no DRE, no EBITDA da empresa. Se não fizer isso, ela não é inovação. Ela é uma forma de você diminuir custos e aumentar a produtividade e aumentar a receita da empresa, né? De forma bem pragmática. Eu tenho falado muito sobre essa questão do pragmatismo na questão da inovação. Se não vira aquela coisa eu falo assim, do inovador de palco, de PowerPoint, né? Muito bonito os slides, mas que resultado que ele está trazendo para a empresa? Então, eu acho que a inovação começa por aí. Como você bem disse, a gente começa com inovação de processo. É o mais fácil, inovação incremental, vamos melhorar o que já existe.
Eu falo que é um pouco da continuidade daquele ciclo de qualidade que a gente teve lá na década de 90, né? O pessoal trabalhando com a ISO 9000. Então a gente está num outro patamar hoje, usando o que a tecnologia pode nos oferecer. E nos últimos 5 anos, a tecnologia avançou de uma forma exponencial. Só para dar o exemplo da IA, que é um dos pontos, mas se a gente falar da impressão 3D, a gente também está hoje numa evolução de falar de impressão 3D usando materiais metálicos, por exemplo. Então, antes a gente estava falando de polímeros, né, para fazer só uma conceituação estética, um pouco funcional, mas hoje a gente está num outro momento, e aí a gente começa a falar de mudar processos construtivos. A gente está mudando o processo de fazer engenharia, fazer construção e levar isso a novas possibilidades de mercado. E a inovação, ela também passou por uma popularização, né, professor? Porque a gente via muito engenheiros, muitos estudiosos de inovação, e hoje a gente está vendo para os leigos, como inteligência artificial, impressões. Tem mudado muito esse perfil da inovação, né? Sim, eu costumo dizer que vai começar a ser quase que a transformação da inovação como um skill, uma habilidade do profissional do século XXI. Quem não souber manejar a inovação vai ficar muito obsoleto rapidamente no mercado. Então a gente precisa entender um pouco o que é esse conceito, entender e mapear as tendências de mercado, para onde que as coisas estão indo. E a inovação não é só tecnologia. É uma questão de olhar, por exemplo, que se eu mudar um processo, eu estou fazendo inovação. E talvez eu não estou usando muita tecnologia para esse processo. O outro aspecto é a gente começar a criar uma cultura inovadora dentro das organizações. Então, a gente começa a tratar a inovação com um skill, com uma habilidade que vai ser um ponto básico para qualquer profissional daqui para frente. Professor, para os empresários e até para as pessoas que não são empresárias, mas que gostam dessa área, quais são os locais para a gente ficar por dentro? Porque sempre foram os Estados Unidos despontando como inovação. Quais são os países, quais são os mercados que têm trazido essas inovações e estão mais frescos, assim, para a gente acompanhar? Que pergunta oportuna, menina. Porque eu costumo dizer que, e sem desmerecer outros países, né? Então, às vezes a gente vê muita, eu falo assim, missão para países, né? Só que o que acontece? É um outro contexto de mundo, uma outra realidade. Olhando para o nosso empresariado, a gente tem que enxergar que às vezes eu estou gerando mais frustração do que uma inspiração. E a gente tem no Brasil polos de inovação e tecnologia que são bastante inspiradores para o empresariado. E aí eu estou falando o pequeno, do médio porte, o pequeno, médio e até mesmo de grande porte das organizações. Então, só para citar, a gente tem hoje referências que tem o Porto Digital ali no Nordeste, a gente tem aqui no Sul, eu falo assim, a gente olhar o polo de inovação e tecnologia de Joinville, a gente aqui em Floripa, né? Floripa, a gente recebeu o título de capital das startups, um trabalho bem articulado das hélices da inovação, né? E a gente também tem no Sul ali, em Porto Alegre, por exemplo, um ecossistema que está muito estruturado através de um movimento chamado Pacto Alegre. Eu acho que esses movimentos, a gente precisa valorizar mais os nossos ecossistemas nacionais como um modelo inspiracional mais aderente às nossas realidades. Óbvio, eu posso olhar o modelo do Vale do Silício, mas olha que interessante. Hoje, muitas empresas do Vale do Silício estão migrando, por exemplo, para o Texas, por um ambiente mais favorável que está se construindo por lá. Está acontecendo isso também na Flórida. Então, a gente precisa entender que esses movimentos são dinâmicos, né? Olhar para a Europa também, a gente tem movimentos interessantes acontecendo ali.
olhando para Israel, outra referência, mas a gente tem que trazer algo mais próximo e aderente ao nosso ambiente. Outra coisa que a gente tem uma característica e às vezes o nosso empresariado ainda está numa curva de aprendizado a usar, que são recursos de fomento à inovação. Tem países que não têm um incentivo, né, benefícios, programas governamentais, e aí eu estou falando de governo federal, estadual, municipal, que fomente a inovação. Por que os governos fazem isso? Porque isso vai criar empresas inovadoras que vão gerar receita, que vão gerar tributos, e isso retroalimenta o sistema. E a gente tem aqui, em Santa Catarina, uma das grandes referências, que é todo esse polo. Além disso, né, eu falei de Florianópolis, eu falei de Joinville, mas a gente tem um ecossistema bem interessante em Blumenau, ali meio que orquestrado também com o CIB, que é o Centro de Inovação Blumenau. A gente tem movimentos lá em Criciúma, em Chapecó. Então, o que é interessante é uma tendência também de atuação em rede, que esses polos comecem a se comunicar, compartilhar coisas que funcionam, coisas que deram errados, e aí a gente tem um desenvolvimento regional como estado maior. Então, eu acho que hoje é uma tendência e desafio, né, para os estados fazer esse trabalho. Nossa, sensacional. Professor, eu fiquei pensando aqui no teu trabalho como consultor. Eu acredito que já podes ter visto empresas querendo dar o passo maior que a perna, né? Porque a tecnologia ela é muito rápida, a inovação é muito rápida, e às vezes não fez nem o feijão com arroz, mas já quer, né, um banquete. Então, como é que as empresas podem acompanhar esses movimentos sem quebrar no meio do caminho, porque querem acompanhar tudo muito rápido? Eu falo que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, uma coisa é a gente entender o momento da organização e começar a entender como que a gente vai fazer a posologia desse remédio chamado inovação para que seja aderente ao seu momento, né? Olhar ali a inspiração que ele tem. E também começar a criar uma cultura inovadora, né? A gente fala muito de tecnologia, a gente fala de fomento, mas se eu não trabalhar o capital humano, por mais que a gente tenha IA hoje, o capital humano vai ser essencial. E esse capital humano, ele precisa ter essa visão, né? Pensamento crítico, a questão de um olhar sistêmico, para que ele possa enxergar e criar um panorama para falar, é isso que eu tenho que fazer, e aí eu vou construir o que a gente chama de um roadmap de inovação, começando trabalhando cultura, trabalhando programas de inovação de processo, inovação incremental, mas tendo uma visão de futuro. Aonde que eu quero estar estrategicamente a organização daqui 10, 15, 20 anos? E aí eu começo a fazer esse tal de roadmap, aí olhando o que a gente chama dos horizontes de inovação, né? O que é o H1, H2 e H3, o curto, o médio e o longo prazo. Mas assim, a gente tem que sempre enxergar e respeitar a organização, o seu momento, sua cultura, e a gente vai trabalhando esse processo de transformação. Eu falo que é uma transformação, não é digital, é organizacional, para ir trabalhando nessa visão da organização do futuro. É um pouco disso que a gente está falando. Professor, para quem nos ouviu até agora e pensou, meu Deus, eu estou atrasado. Quais são os assuntos dentro da inovação que seriam bons ter esse conhecimento para o dia a dia? Eu falo que nunca está atrasado. Se você já está pensando que está atrasado, é ótimo que você já está tendo a sensibilização e a consciência que você precisa andar. Então, e às vezes é tomar o cuidado com esse ambiente mais pirotécnico. Olha, vamos fazer uma missão para a China, vamos para o Vale do Silício. Talvez não seja o momento da sua organização fazer isso. Então, eu falo que hoje a gente tem vários movimentos que permitem esses ambientes de troca, né? Então, fazer referência aqui, por exemplo, à CAT, né? Aqui que a gente tem o movimento da Associação Catarinense de Tecnologia.
por acaso eu estou em 2 verticais lá, de manufatura e de energia, e é uma troca. Então, você se conectando a esses hubs de inovação permite você ter um ambiente de troca. Então, eu falo que é o conhecimento tácito passando para uma outra pessoa, é tácito para tácito. Então, eu acho que é um processo, né? E nesse processo você tem que começar a pensar o que vai ser a provocação o que é a minha organização daqui 10, 15, 20 anos. Talvez não vou fazer a mesma coisa que eu faço hoje, né? Então, se a gente olhar até o ambiente de mídia, por exemplo, né? Eu fiquei chocado outro dia que eu passei num lugar que eu falei, olha, uma banca de jornal. E a banca de jornal com um jornal que eu acompanhava, que no domingo era um calhamaço, assim, com vários cadernos, e hoje reduzido a um pequeno tabloide. Então, mas é esse processo de transformação que a gente tem que entender. As coisas não mudam, se transformam. E aí a gente precisa entender esse processo de transformação, né? Quando é que a gente ia pensar que a gente ia estar fazendo um podcast, né? Se a gente tivesse uma máquina do tempo, voltasse aí e falar, Melina, daqui 10 anos você vai estar fazendo um podcast. O que é isso, né? Mas eu não tenho uma estrutura de televisão para fazer isso. Então é um pouco disso. Então eu sempre falo, fazer uma provocação do que é a sua empresa do futuro, e aí você começar a trilhar esse caminho. Mas eu acho assim, nunca é tarde para começar, mas e cuidado para não ter a overdose. A overdose mata. Então a gente tem que começar a fazer esse roteiro aí de evolução no processo. Nossa, sensacional. Infelizmente, professor, a gente está indo para o fim do nosso podcast, mas eu gostaria de pedir para o senhor deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo de tudo isso que a gente conversou agora. Não, eu acho que uma mensagem que eu falo que pode até ser um modelo inspiracional, e no Brasil a gente está tendo um momento interessante, que são os grandes summits de inovação. Então, só para citar, a gente tem lá em Porto Alegre o South Summit, a gente tem em Minas o Minas Summit, Espírito Santo tem o ESX, nessa semana está acontecendo o Web Summit no Rio de Janeiro, e a gente vai ter o Startup Summit aqui em Florianópolis. Então, eu deixo aqui a sugestão, porque a gente chega a vários lugares, né, em várias regiões, que às vezes se conectar nesses summits de inovação é interessante. Faça uma agenda, se conecte, troque, converse com as pessoas que estão ali. E aí é um processo de começar uma jornada pela inovação. E a gente espera aí que o pessoal aproveite um pouco, se inspire um pouco pela nossa conversa. E começou um pouco nerd, eu falo que a força da inovação esteja com vocês. Perfeito, professor. Muitíssimo obrigada mais uma vez. E eu agradeço também a você que nos acompanhou na sua rádio preferida e no YouTube da Acaerte. Na semana que vem eu volto com mais histórias aqui no Cresce. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Acaerte e o LIDE.